Está começando agora o Fliperama Nerd. Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais uma edição do nosso Season Cast pra gente falar sobre talvez a maior temporada de anime da história. Mano, você fala isso de todas as temporadas de anime, mano, até as mais paias. Eu juro. É literal maior. Olha, realmente. Desde a época de colégio, eu não ficava tão ansioso pra julho, velho. Puta que eu pariu, velho. Eu tô muito ansioso pra julho. Eu sempre fico ansioso por causa que é meu aniversário. Eu ia falar a mesma coisa. Tu puxou isso. Mas realmente essa season está lotada de bons animes. Tanto que a gente teve que ajeitar aqui a gravação pra gente falar sobre o máximo de coisas que der. Porque teremos 64 novos animes, coisa pra caralho. Normalmente fica na média de uns 50 e tantos. E dessa vez está vindo com os dois pés no peito. Então temos muito o que conversar, muito o que recomendar pra você ouvinte. Então vem aí com a gente que teremos muitas recomendações boas. Eu sou o Hilário, estou aqui junto com o Roquete, com o Bittencourt e com o Hawking pra gente falar sobre os animes da temporada de verão. Oi, ouvintes. Fala, meus lindões. E lindonas também. Vamos ouvir aí mais um episódio aí. O Hawking não quer falar, ele é tímido. O Hawking, como sempre, ele não quer dar o episódio. Ele é tímido. Meus queridos ouvintes, cheguei. Estou muito ansioso pra esse Season Cast. Teve que ser adiada a gravação porque eu não ia participar. Eu botei uma arma na cabeça de todos os integrantes. Verdade. Porque eu tô muito ansioso pra falar dessa temporada. Por mim, não teria mais ninguém além de mim nesse teste hoje. Eu poderia gravar só pra poder falar de tudo que eu quero falar. Mas, definitivamente, essa temporada eu tô com a expectativa mais alta aí nos últimos 2-3 anos. Porque não é não são 2, não são 3. São uns 10 animes. De romance tem uns 5, de lutinha tem uns 5. Então, assim, a ansiedade tá alta, tá no talo, tá ligado? E só produção foda, isso é maravilhoso. Não vai ter nenhum The Beginning of the End essa temporada, na minha opinião. Ai, pô, não vamos falar de traumas, por favor. Bate na madeira. Mas antes que o Hawking exploda de animação e hype pra essa temporada, vale a pena lembrar que nós estamos lá nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, e também nós temos nosso financiamento coletivo no catarse.me/Fliperama_Nerd, que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram. Então colhe lá com a gente no grupo, a gente vai estar falando sobre os animes, dando nossas primeiras impressões, discutindo com spoilers e sem spoilers também os animes. Então entre lá para ter esse contato maravilhoso com a gente. E lembrando que as nossas demais redes sociais todas estão na descrição do episódio aqui com seu linkzinho, junto com o nome certinho de cada anime e quem falou de cada anime aqui na descrição, porque, né, às vezes a gente engata um japonês junto com o inglês aqui, sai aquela coisa bonita. Um japa-english. Então é importante ter na descrição todos os animes citados aqui pra você achar eles de uma forma mais fácil. Belezinha, então, bora começar a falar dessa temporada de anime gigantesca? Bora! Então, antes da gente começar a discussão e ter a nossa dinâmica de que cada um separou alguns animes pra gente recomendar e tal, só explicando, né, pra quem nunca ouviu um Season Cast, o que são as temporadas de anime. Nós temos 4 temporadas de anime por ano, elas seguem a estação do ano do Japão, então sempre ao contrário da nossa. Tá um frio desgraçado aqui, mas é a temporada de verão, então é um pouco estranho, mas é sempre o contrário por conta disso. Nós temos 64 animes novos, então é coisa pra caralho, e o primeiro anime aí já começa no finalzinho de junho, no dia 29, que é um anime que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, de panorama geral, seria isso. Agora vamos começar a falar dos animes. Sei que você é o nosso querido host, Hilário, mas posso puxar o primeiro hoje? Que isso? Revoluções! Revoluções. Eu sei que você é o querido host, mas foda-se. Caguei. Ele sacou a arma de novo. Pode sim, Hulk, pode puxar. Vou começar falando do que eu tenho menos informações, mas nem por isso o hype tá baixo. Lord of the Mysteries é uma das light novels mais fortes na comunidade, assim, otaku atualmente. Ela é uma light novel chinesa que tem conseguido uma comunidade muito grande. Ela vai ter um estúdio muito forte produzindo ela. O pessoal, inclusive, costuma dizer que é a Photoboo chinesa, né? Não sei se eles usam os funcionários da mesma forma, mas as animações são lindas. Nossa, o trailer está magnífico, mano. O trailer tá absurdo.
pelo que eu peguei conversando com algumas pessoas, é uma parada de mistério, mas que tem todo um sistema de poder dentro do mundo, tá? E assim, tô muito ansioso, todos os trailers incríveis, tudo que o pessoal fala sobre ele é muito bom. Então assim, eu sei que vai ter uma produção muito foda, eu sei que o material original, assim, pelo que o pessoal fala, é muito foda, então eu só tenho uma expectativa absurdamente alta pra isso aqui, sabe? É do mesmo diretor e estúdio de The King's Avatar, que também é um anime chinês, e eu já vi algumas coisas de The King's Avatar, alguns episódios saltados na internet, porque ele tem muita animação linda, só que anime chinês a gente não tem tanta proximidade aqui nos nossos meios, nossos streams tradicionais, né? E hoje em dia dá tanta preguiça no paralelo, e aí a gente nem sempre tá assistindo, mas The Lord of the Mystery, se ninguém trouxer, eu tenho certeza que eu vou ter que falar aí com o Luffy pra gente poder assistir isso aí, velho. Eu tô muito ansioso. Falar com o Luffy. Cara, é foda porque o nome do anime já entrega tudo, né? Tipo, o Lorde dos Mistérios. E tipo, cara, a sinopse é um mistério, você não entende porra nenhuma. Você vê a porra do trailer, você também não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. Então, esse anime é um mistério por completo. Mas eu tô extremamente ansioso para assistir. Oremos para que saia, tipo, uma Crunchyroll, numa Netflix. Acho difícil, mas tomara. Porque eu também quero muito ver sobre ele, cara. Nossa, o trailer dele é absurdo, mano. É muito lindo mesmo. Agora pode, Lara, tá liberado. Pode falar agora. O Rock tirou a arma. O Rock tirou a arma da minha cabeça. Tá bom. Pô, eu quero falar sobre o meu primeiro anime aqui, então, que é Bullet Bullet, um anime original, e pra quem acompanha os Season Cast sabem que eu gosto muito de animes originais. Às vezes a gente erra na indicação, porque é sempre um mistério, né? Animes originais não são baseados em nenhuma obra, então não são baseados em mangá, nem light novel, e por aí vai. Mas eu acho legal justamente por conta disso, porque são sempre animes com ideias novas pensadas pro formato de televisão, e esse anime me chamou bastante atenção, porque a gente vai acompanhar um grupo de ladrões do bem, ladrões justiceiros que roubam itens perdidos no mundo devastado e depois tentam vender, tentam reutilizar ele de alguma forma. O trailer, ele tá muito bonito, ele remete à animação de animes do final dos anos 90, início dos anos 2000, com aquela estética bem marcada, com uma animação bem fluida, e algo que me chamou a atenção foram as pessoas envolvidas nesse anime. Por exemplo, o diretor é o mesmo diretor da primeira temporada de Jujutsu Kaisen, e ele também assumiu a chefia de um estúdio, e é esse estúdio que tá fazendo esse anime, então isso me chama bastante atenção, e é o mesmo estúdio que fez Ninja Kamui, que é outro anime que fez bastante sucesso ali na época. Então, tô bem interessado, os trailers estão bonitos, muita animação fluida, a premissa, por mais que ainda que não tenha muitas informações, parece ser uma premissa interessante, uma dinâmica interessante, e gostei muito da animação. Então, ele vai estar disponível na Disney Plus, e ele estreia no dia 16 de julho. Tá aí uma coisa engraçada, outro anime caindo na Disney Plus, né? Quase toda season tá tendo um ou dois, né? Tá, isso. Eles gostam de uns animes de dança ou de algum esporte, normalmente, velho. Mas eles sempre trazem algo. Eu procurei aqui pra ver, eu gostei bastante do estilo da animação. E eu não sei porquê, mas os pôster dele tá me dando uma vibe... Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu tô pensando em Hi-Fi Rush, eu não sei porquê. O jogo, sabe? Ele lembra talvez um pouco pelas cores, me lembrou um pouco também. Exato, mas é só o pôster, por causa que em questão da animação tá... Não tô criticando não, tá bem bonita mesmo, mas é que o pôster dá uma ideia daquele estilo de um pouquinho HQ, sabe? Não sei dizer. Cara, é assim, cada temporada nova, a gente vai tendo surpresa, mas a gente vê o nível das produções aumentando, né, velho? Então, assim, isso fica pra toda distribuidora, pô. Não dá pra entregar mais slide, velho. Não dá mais, velho. Não dá mais. Você fica broxado. Chega de slide. A gente conversa bastante sobre isso num speedrun recente, né? Que é o Hulk que a gente gravou e a gente fala sobre a produção de animes e como hoje em dia entregar animes com animação ruim acaba sendo um desserviço à obra. Um tiro no pé. Então depois desse Season Cast, vai lá escutar esse speedrun, que é muito bom. Como de costume aqui dentro do Season Cast, eu venho sempre trazendo continuações. Então, a continuação que eu vou começar falando vai ser sobre Sakamoto Days Parte 2. Confesso que dos animes no qual eu vou indicar, esse é o que eu estou
menos animado para assistir, né? Olha o trocadilho aí. Mas pra quem não sabe o que é Sakamoto Days, o que ele se trata, né? Conta a história de um cara que ele era um baita de um assassino, o Stout Sakamoto, né? Ele era um baita de um assassino, todo mundo falava Sakamoto, ficava com medo. Era tipo John Wick, assim, tá ligado? Ele era o fodão. E até que chega um momento que ele conhece a mulher da vida dele, que atualmente no anime é a esposa, e ela faz ele largar essa vida de assassinato, enfim. E aí nisso, passa-se anos, ele fica bem gordinho, pai de família, ele tem a filhinha dele, ele é dono de uma lojinha. Só que a galera quer a cabeça dele como recompensa, né? Claro, ele foi um assassino super famoso, obviamente isso ia voltar à tona no futuro. Então, acontece isso. E aí, é um anime que tem bastante ação, porém, o forte dele é a comédia, né? Então, essa parada dele ser o cara gordinho, cansado, só que luta muito bem, e aí ele não fala muito, né? Ele é mais na dele, então tem meio que umas piadinhas em relação a isso. Os outros personagens coadjuvantes, alguns têm poderes, outros não. Por exemplo, o personagem que aparece logo no primeiro episódio, que vai tentar matar o Sakamoto, ele tem um poder meio que de ler a mente, então isso tem muitas piadinhas, né? Porque meio que ele conversa com o Sakamoto só pela voz da mente do Sakamoto, porque o Sakamoto não fala muito, né? Então tem toda essa paradinha, assim, e aí também tem aquele esquema de, tipo, vem o vilão e ele acaba virando amigo do Sakamoto e ele bota o cara pra trabalhar, né? Então, tipo, você querer me matar, agora tu vai ser CLT aqui comigo. Então, tem uma paradinha meio dessa, né? É um anime divertido, não achei um anime fenomenal. Era um anime que eu assistia antes de dormir, literalmente, porque era um anime mais leve, você dá uma risadinha, sabe aquela risadinha tipo de nasal, assim, só esse, tipo uma risadinha assim. Não finalizei ainda a primeira parte, vou finalizar antes de lançar a segunda, que vai ao ar, inclusive, dia 15 de julho, então até dia 15 de julho irei finalizar a primeira parte pra continuar a segunda. Mas assim, se você tá afim de assistir um anime que tem uma animação legal, que é engraçadinho, que é um anime que você, tô afim de relaxar, quero ver uma coisa legalzinha, Sakamoto Days é uma ótima indicação pra isso, né? Então, fica aí a minha indicação. Provavelmente vai sair na Netflix, porque eu assisti pela Netflix, né? E é isso aí, galera. Sakamoto Days é uma espécie de John Wick da comédia, né? Tipo isso. É o John Wick da comédia. Eu assisti a primeira temporada, gostei dela, mas é bem o que você falou, assim, não acho ela incrível, mas ela é gostosa de assistir, é leve, é divertido, dá de dar aquela risadinha, assim, de leves. Então, quero assistir a segunda temporada semanalmente também. Eu também tinha começado a assistir, eu tenho que terminar, na verdade. Fiquei interessado, porque eu achei que ia ser bem daquela lista de comédia mesmo, eu adoro coisa de comédia. Então, agora sou eu, né? Pode dar-lhe. Então, Douglas, eu queria te dizer uma coisa, não sinta mal. Eu vou me sentir. Porque eu também, basicamente, todos os animes que eu escolhi aqui é continuação também. Então, não fica com esse peso na consciência, que eu também tô aqui só falando de continuação. Mas são de continuações que eu tô bem animado, que são, como posso falar assim, são coisas que eu acompanho, que eu tô muito animado pra ver essa segunda temporada. E pra eu começar aqui, o primeiro anime que eu vou começar falando pra vocês que eu tô animado nessa temporada é a segunda temporada do Sonobisque Doll. Quem lembra aí da primeira temporada, que é sobre a Marin Kitagawa e o Gojo, que a Marin é uma modelo de garoto colegial lá, que trabalha em várias vagas de modelo pra revista, mas ela é uma baita de uma otaku que adora jogos, anime, mangá e adoraria fazer cosplay, só que ela é muito ruim de costura. E o Gojo, que ele trabalha junto com o avô dele numa loja de Hinamatsuri, eu acho que é isso o nome, se não tô enganado, que é uma tradição japonesa lá que faz umas bonecas pro dia das meninas lá, e ele é fascinado pela beleza dessas bonecas, só que ele sempre ficou inculcado com esse gosto dele e nunca foi revelado, até ele conhecer a Marin, que descobriu isso, achou isso super fantástico e pediu pra ele fazer os cosplay pra ela. Aí os dois começam a fazer isso junto, e ele tem nas cabeças de que gosta dela, mas fica mais pra dentro dele, que ele não quer admitir. Já a Marin, depois que ele acha ela linda, simplesmente cai aos pés por ele.
E aí fica esse contraponto, que é tipo... Não é contraponto, mas um pouquinho do fora do padrão que a gente conhece do... Tipo, é o cara que gosta da menina. Não, a menina que gostou muito mais dele. E aí agora na segunda temporada vai trabalhar mais nesses cosplays dele, que eles ficam fazendo. Na primeira temporada teve 3 cosplays principais e agora vai ter mais alguns... Eu acho que vai ser mais uns 3 assim, que eu não tô enganado. Então eu tô bem animado com essa segunda temporada. Ela vai estrear no dia 6 de julho e se eu não tô enganado é na Crunchyroll, assim como teve na primeira temporada. Cara, eu tô tão empolgado pra essa temporada. Eu amei a primeira, assisti semanalmente, foi muito bom. Me apaixonei pelos dois, o romance deles é muito desenvolvido com muito carinho e quero muito assistir a segunda temporada, estou muito empolgado. Uma coisa que eu admiro muito do Sono Biscuit Doll é por causa que tipo, não tem muita enrolação. A Marinha é direta, tipo, ela não fica muito relutando com o sentimento dela. Só que ela só fica segurando pra contar pra ele, mas ela não nega o sentimento na cabeça dela, né? A gente já tem informações de quantos episódios vão ser a segunda temporada? Eu acho que não, mas vou imaginar que são os 12, 13 episódios de costume. Uma outra coisa também, que eu acho que o pessoal tá bem animado com essa nova temporada, é por causa que recentemente o mangá também terminou. Exato. Por isso eu perguntei, eu não sabia se adaptar todo o resto. Porque... Não, eu acho que vai ter, tipo, se for, eu acho que vai ser 3 temporadas, 4 no máximo se estender. Máximo. Não, ou é 3 de 13, ou se essa aqui for 25 episódios, são esses últimos 25. É um dos dois, porque são 110 capítulos só. Uma coisinha assim, 100 e pouquinho. Não, é porque era um mangá mensal. Uhum. Mas eu imagino que vai ser, pelo que eu tô vendo aqui da capa lá dos cosplays, o que eu sei da história, vai ser essa temporada e no máximo mais uma, eu acho. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso mesmo, se forem 3 episódios, esse aqui de 13 mais um de 13, se não é um de 25. Mas tô bem animado com esse, eu espero que vocês também acompanhem, por causa que achei muito bem feito a primeira temporada e tô animado. Eu ainda não assisti esse anime, né? E aí eu fiquei curioso que você falou dos cosplays. Esses cosplays, são de personagens que existem no mundo real ou só no mundo do... Só no Biscuit Doll. São personagens de jogo, de animes, que é só da obra lá mesmo. Existe no mundo dela, né? Se tiver alguma coisa de verdade, às vezes é baseado em alguma coisa de verdade, mas ele não... Sabe? Uhum. Sim, entendi. Não fez uma coisa tão escancarada. Então... Não, eu acho que se tem alguma coisa... Eles podem ter usado como fonte alguns desenhos no Japão. Porque eles falam de alguns desenhos lá deles, muito infantis também, que ela faz cosplay. Talvez seja baseado em algum desenho infantil japonês, a gente não tem essa informação pra cá. Ou também pode ser só baseado mesmo em uma coisa bem genérica assim. Ele fez uma coisa naquela temática. Por exemplo, tem a roupa de coelhinho, tem a Sucubo lá de mangá de comédia, tem o do jogo de erogue, tem a da menina mágica. Por sinal, ela que assiste anime lá, ele não, né? Aí ela fala assim, não, eu quero fazer esse cosplay. Aí bom. Dá o jogo pra ele. Aí ele vai jogar, é o erogue. Oxi! Aí entra o voo dele no quarto, ele jogando o jogo rentável. Essa cena é muito maravilhosa, boa. Essa cena é muito engraçada. Meu Deus do céu, velho. E esse é o próximo, então, Hawk. Tava aqui pensando que eu já deveria trazer um hype, eu deveria falar do outro que eu estou muito animado também, mas não hypado. Vou falar de Bunny Girl agora. Bunny Girl. Sim, meu Deus. Cara, como eu tô ansioso. Eu amo Bunny Girl. Bunny Girl tá aí, ó. Bunny Girl não é um anime que tem uma baita animação, mas a obra não pede isso. Você não sente falta. Claro que se ela tivesse animação de Horimiya aqui, seria caralho. Mas eu não sinto falta porque eu amo o conteúdo de Bunny Girl. Pra quem não conhece, tá? Atualmente Bunny Girl tem uma primeira temporada e 3 filmes. Os 3 filmes são continuação diretas e muito importante no desenvolvimento de todos os personagens da obra. Então, os filmes não tem, se eu não me engano, eles não têm em nenhuma mídia oficial no Brasil. Mas eu vivo falando lá com os nossos queridos, lá do nosso grupo do Telegram, que eu tenho... me enviaram, um parente meu lá no Japão enviou um DVD pra mim.
Eu tenho no meu Drive e eu compartilho com os nossos... Eu tenho no meu Drive, eu compartilho com os nossos apoiadores lá no grupo do Telegram. Então, é R$5, apoiam e venham conversar com a gente sobre Bunny Girl. Se você estiver no nosso grupo do Telegram, às vezes você tem acesso a esses conteúdos importados pelos meus parentes japoneses. Ou eu acho que vou pedir pro teu tio aí me mandar uns DVD também. Oxe, às vezes ele manda direitinho. Mano, gente fina ele. É o senhor Zayamatun. Aí assim, é de boas. Ele trabalha na Nintendo também, famoso tio que trabalha na Nintendo. Confia. Mas afinal de contas, você que nunca viu o que é Bunny Girl, né? Do que se trata. Bunny Girl é um anime que fala sobre o Sakuta. Que um dia ele tá andando numa biblioteca e do nada ele vê uma menina fantasiada com roupa de coelhinho. Só que aparentemente só ele consegue enxergar ela. E ele não entende por quê. E a partir dali, você vai tendo várias coisas, vários mistérios do que eles chamam de síndrome da adolescência. Essa síndrome da adolescência nada mais é do que a extrapolação de vários sentimentos que nós temos quando somos jovens, só que eles levam isso para um tom meio sobrenatural para dar um tomzinho diferente para a obra, sabe? Do que literalmente tratar sobre trauma diretamente. Então, assim, eles extrapolam isso de forma que eles possam lidar com temas bem sensíveis, de forma que não deixe tão pesada a obra, e é sensacional tudo que eles tratam, da forma como eles tratam. Eles falam sobre como você se enxerga, como às vezes você parece invisível para as outras pessoas e por que você se sente assim. Por exemplo, o Sakuta tem uma cicatriz no meio do peito dele. É uma das coisas desde o início da obra, que nós não sabemos exatamente porquê, e temos a resolução. Essa cicatriz só se fecha no último filme antes dessa nova temporada. E cara, é um absurdo. É um absurdo de filme, é só 1h20, mas é um drama muito bonito e muito bem construído da família dele. E eu tô muito ansioso porque tudo que a obra se propôs a fazer, ela fez muito bem. A gente falou um pouco sobre a animação de Bunny Girl não é nenhuma excelência de animação, mas a obra também não exige isso. Claro que nunca é ruim ter uma animação de um Horimiya aqui, seria muito bom, mas assim, você não deixa de aproveitar cada segundo da obra sem ter isso. Então, tô muito ansioso para essa nova temporada de Bunny Girl Senpai, e assistam todas as temporadas, entre lá no nosso Tataz, nosso Telegram, pra falar com a gente sobre essa temporada, porque eu vou encher o saco no Telegram todo dia nessa season, então tô muito ansioso. Cara, Bunny Girl é um anime no qual eu não assisti, quer dizer, eu lembro que eu assisti há muito tempo atrás, tipo, uns 2 episódios, e larguei. E todo mundo fala, Douglas, porque você fez isso, você vai se arrepender. Vai se arrepender depois quando você for reassistir, porque é muito, muito bom. E agora que vai sair a segunda temporada, eu acho que eu vou fazer isso. Então, eu vou assistir. Eu acho que as temporadas, a primeira temporada normal tem em algum streaming, né? Eu acho que sim. Tem na Crunch. Tem na Crunch, né? Agora os filmes eu vou ter que falar com o seu tio aí, Rafa. Depois você puder passar o contato dele. Vou passar, velho, te mandar. Aí a gente conversa. Cara, eu sou completamente apaixonado por Bunny Girl. Eu assisti na época do lançamento, assim. Não assisti os filmes. Preciso também aí trocar umas ideias com o teu tio, Raul. Mas é um anime que eu tenho muito carinho, assim, por ele. E, pô, eu até nem tava me ligando muito que ia lançar essa temporada agora. E a gente, né, conversou um pouquinho antes da gravação e tu comentou. E eu estou muito hypado porque é um anime que, com muito coração, com muita responsabilidade, assim, nos temas que ele traz, e eu sou simplesmente apaixonado por todos os personagens, estou bem empolgado pra assistir ele. E agora, mudando de tema e clima drasticamente, eu quero falar sobre um dos maiores hypes dessa temporada, que é um anime que eu descobri faz pouco tempo, mas eu fiquei maluco pra assistir ele, que é o Hikaru Gashin da Natsu, ou então o The Summer Hikaru Died, que é um anime de mistério, meio terror, em que a gente acompanha a história de 2 amigos, do Yoshiki e do Hikaru, são amigos de infância, sempre passaram a vida inteira juntos, cresceram juntos numa cidade, numa ilha isolada, pequena, até que um dia o Yoshiki percebe que o Hikaru, ele tá se comportando meio estranho, que ele tá agindo de uma forma diferente do Hikaru que ele conhece e que sempre foi amigo dele, até que ele questiona o Hikaru e o Hikaru se revela uma criatura monstruosa, meio deformada, e a gente aí descobre que o Hikaru, que o Yoshiki conhecia, morreu. E agora tem essa criatura no lugar dele. E aí essa criatura, que tomou o lugar do Hikaru, ameaça o Yoshiki de, se ele contar pra alguém, ele vai morrer. E aí a gente acompanha a história agora do Yoshiki tendo que lidar com essa descoberta de saber que o melhor amigo dele tá morto e substituído por uma criatura, e ao mesmo tempo
com o luto e com coisas misteriosas e aterrorizantes que vão começar a acontecer na ilha. E tudo isso está relacionado também com a morte do Hikaru. Então, é um anime que pela premissa já me chamou muita atenção. Aí eu fui ver os trailers e o meu hype simplesmente explodiu, porque o anime tá muito bonito, muito bem animado, aquele clima de terror bem desconfortável, que é sempre muito gostoso de assistir. Então, estou empolgadíssimo. Ele é feito pelo estúdio da Sai Games, que é o estúdio que animou o Princess Connect, os filmes do Mamusume, entre outros também. Então, é um estúdio muito bom. Ele, eu acho, vai ser um dos animes mais hypados da season. Não, você foi completamente contraditório, que você falou, um clima de terror desconfortante que é muito gostoso de assistir. Uma parada desconfortante gostoso, mano. O terrorzinho. Pô, mas eu confesso que eu estava bem curioso sobre esse anime, porque a JBC começou a publicar, se não me engano é a JBC, publicar os animes e direto tinha o mangá, né? Começou a publicar os mangás. E direto tinha propaganda e tal. Eu fiquei curioso, cara. E todo mundo falando bem, fazendo análise do mangá. Eu, caraca, pô, deve ser legal. Só que aí depois eu descobri que era de terror, né? Eu falei, então cancela. Eu achei que era um drama, coisa assim. Então, como os ouvintes... Tu já tinha feito a assinatura? Aí eu quase pensei em comprar pra conhecer. Só que, como os ouvintes já me conhecem, eu sou um extremo de um cagão. Morro de medo. Então, descartei e provavelmente nenhum anime eu vou ver porque eu sou medroso. Mas, pra quem gosta de terror, né, é uma excelente pedida. Quem acha confortável sentir desconfortável, né, igual eu lá. Quem acha gostoso sentir desconfortável, é uma boa pedida pra vocês, né. Mano, eu não conhecia a obra, mas logo quando começou a saírem os trailers... E aí eu fui ver o comentário e a comunidade em torno da obra, fala muito bem dela. E tá com uma produção muito boa, né? Como graças a Deus, estamos só falando de boas produções ali. Tô muito ansioso pra assistir. Com certeza vou assistir. Vou dar a chance. Eu sou muito cagão. Mas eu quero saber a que nível de terror vai ser isso aqui, sabe? Se vai ser mais aquele suspense do que vai acontecer, talvez eu pede pra assistir. Então, tô bem ansioso. Eu achei interessante por causa do que o Hilário falou. Isso aí tem uma vibe muito grande de a coisa em que um bicho tá tomando lugar de uma pessoa, né? Então eu tô meio curioso pra ver o que é. Mas ainda tô preocupado com você, Hilário, que é uma sensação gostosa de desconforto. Mas o terrorzinho... Não que Parasite também já não tenha entregue isso, né? Sim. É verdade. Muito bom. É verdade. Ô, Douglas, não topa assistir um episódiozinho aqui em casa? Ai, meu Deus. Ele segura na sua mão. Mas eu vou ter que dormir aí com você, mano. Eu não volto pra pode casa. vir comigo aqui. Tudo bem. Esse é o jeito. Posso puxar o próximo, então? Puxa. Então, bora lá pra outra continuação. E sim, essa continuação, diferente do Sakamoto Days, eu estou muito hypada, porque eu quero muito saber o que vai acontecer. Eu me segurei pra não ler o mangá, porque... a animação tá tão bonita, tá tudo tão bom, que eu quero ver essa segunda temporada, que é de Kaiju Number 8, ou Kaiju Hachigou, é assim que se fala? 8 em japonês? Tá, acertei. Kaiju Hachigou, a segunda temporada. Mas pra você que não conhece Kaiju Number 8, nós temos um cast que falamos sobre a primeira temporada inteira. É o Fliperama Nerd de número 64. Então, se você já assistiu a primeira temporada e quer relembrar, é uma boa pedida. Se você não conhece, não se importa com spoilers, também é uma excelente pedida, porque a gente fala da temporada inteira. Mas eu vou trazer um leve resuminho, se você quiser mais detalhes, vai lá. Mas então, o que se trata Kaiju Number 8? Pra quem não conhece, Kaiju são aquelas criaturas gigantes. Então, por exemplo, Godzilla é um Kaiju. Tem aquele filme também chamado Pacific Rim, Círculo de Fogo, onde tem robôs gigantes lutando contra Kaijus. Aqueles monstros são considerados Kaijus, né? Então, são esses monstros gigantes e nesse universo existem vários desses monstros por aí. E existe uma tropa que enfrenta esses bichos, né? E eles têm umas armas especiais e conforme o seu porte físico e tudo mais, você consegue utilizar armas mais fortes e assim por diante. E
aqui a gente acompanha a história de um cara chamado Kafka, que ele já tá lá pros seus 30 anos, se não me engano. Então, ele sempre quis entrar pra esse exército, tanto quando ele era criança, ele falou com uma amiga dele lá, tipo, pô, a gente vai entrar, a gente vai matar os kaijus e tudo mais. A amiga dele entra sendo uma tenente muito foda, assim, dentro desse exército. Não sei se é tenente, na real, mas ela é uma pessoa extremamente foda lá dentro. E ele não conseguiu. O tempo foi passando, ele foi tentando, não foi passando nos testes, e ele acaba trabalhando como a pessoa que limpa toda a bagunça. Então, os kaijus invadem, chega o exército, destrói, mata eles, né? E os restos desses kaijus é ele que tem que limpar. Então, começa assim bem interessante toda essa saga dele, né? Tanto nesse trabalho, assim, quanto tentando entrar pela última vez, já que é o último ano que ele pode tentar entrar nesse exército. E o plot do primeiro episódio, eu acho que é importante falar, porque é que dá toda a graça, é que acaba que um kaijuzinho, um mini kaiju, entra dentro dele e ele ganha poderes de kaiju, sendo nomeado o kaiju de número 8. Então tem toda essa parada, né, dele querer derrotar os kaijus, sendo que agora ele virou um kaiju, e as pessoas meio que atrás dele, isso vira um segredo, enfim. Tem toda essa parada, é um anime extremamente engraçado, as animações são absurdas, assim, a qualidade, a parte artística também, né, todo o cenário, a iluminação, é lindo, é lindo. O design dos kaiju também é bem interessante, né? Nossa, é muito, muito foda. E o enredo também é bem legal. Por toda essa parada que eu comentei, né? Por ele ser um cara mais velho, por ter essa parada de ter o kaiju dentro dele, né? Como que ele lida com essa situação, sendo que, pô, todo mundo lá quer matar kaijus e ele acaba virando um. E tem toda essa parada, assim. Então, é um anime muito interessante, é um anime muito legal. E a primeira temporada acaba de um jeito bem massa. Não vou falar, né? Pra não dar spoiler. Mas me deixou muito curioso pra saber, e agora? O que vai acontecer a partir daqui, sabe? E essa segunda temporada vai nos responder isso. E eu estou extremamente ansioso para ver. E, infelizmente, vai lançar apenas dia 19 de julho. Então vou ter que esperar até lá pra saber o que vai acontecer. Mas tenho certeza que vai ser um anime muito bom. Douglas, uma pergunta. Entre a primeira temporada e a segunda temporada também tem o filme. Aí entra mais ou menos aonde, você sabe dizer? Não, o filme ele só é um recap. Ah, só uma recapitulação, entendi. Então é só opcional. Isso, o filme é só um recap, só pra farmar dinheiro mesmo. Lembrando que Taijuna Boreichi vai acabar o mangá nos próximos 2 capítulos, então o anime vai estrear com o mangá finalizado, tal qual o Sonobe Doll. E aí eu acho que então a gente deve ter essa segunda temporada e o anúncio da terceira no final dela pra encerrar a obra. Também é uma obra relativamente curta, 100 e pouquinhos capítulos, ela é bem direta ao ponto, bem shonen atual, né? A gente não tá mais tendo essas enrolações milenares. Que bom, então, né? Obra muito boa, rápida e, pô, eu que li o mangá, posso falar pros senhores, assistam, vocês vão gostar. Só vão gostar, velho. Muito divertido. Honestamente, eu quero ir atrás do mangá pra ler. O mangá é disponibilizado de graça pela Shonen Jump, no aplicativo da Shonen Jump em português brasileiro. E se não me engano, a Panini tá distribuindo aqui no Brasil também. Então, caso você queira comprar. Cara, a Shonen Jump mata a Panini assim também, né? Pô, de graça no aplicativo PTBR. Mas é isso. Pode dar, menino Roqueto. Sou eu agora, né? És tu. Vamos continuar com as continuações continuantes. Boa. Tá bom. Já que próxima recomendação minha que eu estou trazendo aqui, outra segunda temporada aqui, que é o do Kakono e Nasuke, que é basicamente em inglês é o Cup of Cuckoos, ou traduzindo para o nosso querido português, um casal de doidos. Mais ou menos, eu acho que traduzindo assim literal. Mas então, o Cup of Cuckoos é um anime que é daquelas histórias de croca de família, basicamente, que o moleque lá, ele foi crocado na maternidade. Foi crocado lá, ele por uma menina lá, então ele viveu com um casal lá que cuidava de um quiosque de venda de frango frito, e a menina lá viveu a vida dela com um pai rico. E aí eles só foram descobrir isso já bem mais velho assim. E aí eles descobriram essa croca de família e os pais tiveram a ideia de fazer os dois se aproximar para tentar
ter relacionamento pra não ter muita diferença em questão de aproximar as famílias, sabe? Tipo, fazer a troca de família. Aí segue a história nisso. Eu tinha visto a primeira temporada, eu fiquei rindo muito por causa que os dois são muito doidos. E agora que eu a segunda temporada, eu tô até que animado pra ver, pra continuar vendo. Truco of Linazuki é aquele clichê de harenzinho com uma história bem aleatória sempre pra começar a obra, do porquê que eles vão ter que ficar juntos. Esse anime me lembra muito, não duvido ser do mesmo autor, mas eu acho que não é. Um outro anime que a gente teve, que era quando você completava 16 anos, você recebia uma carta dizendo com quem você tinha que se casar. Eu não lembro o nome desse anime, mas eu acho divertido. Eu sei que anime que é esse, eu não lembro o nome. Eu sinto muito daquele anime dentro do Truco of Linazuki. Aquele na época não teve continuação anime, mas o mangá finalizou. Inclusive o final do mangá tem 2 rotas. Aí você escolhe qual que você quer ler, qual heroína você escolhe. Mas eu sinto muito disso aqui em Linazuki, mas não acho que serão vários finais, porque aqui tem muita protagonista, eram só 2. É bem divertido o mangá, mas chegou num ponto que ele tá me enrolando demais, aí eu paro de ler, e quando ele quiser entrar no arco final, eu volto a ler. Eu fiz isso com Nisekoi, por exemplo, que é um outro anime de romance que eu tenho muito carinho, mas chega um momento que ele só enrola, aí um momento ele entra no arco final, aí quando ele entra no arco final, eu volto a ler, porque o que ele enrolou ali é extremamente desnecessário pro entendimento aqui da obra. Mas é isso. Tô bem ansioso. E também ele vai estrear no dia 8 de julho e vai ser na Crunchyroll que vai ter. Vamos agora pra um anime. Cara, os animes, a comédia japonesa em si, ela não me tira risadas. Ela tira, como o Douglas falou, o meu querido Bittencourt comentou, ela tira aqueles suspiros. Mas tem uma comédia japonesa que quando tem, eu rio que me acaba, que é a quebra de paradigma. Não sei se é bem quebra de paradigma, né? Mas ele tá indo por uma linha X e pro Y. Quebra de expectativa. Quando é um anime que sabe fazer uma quebra de expectativa muito boa, isso me pega muito. Um exemplo pra isso é Nichijou. Nichijou é uma quebra de expectativa em cima de quebra de expectativa. Que, por exemplo, tem um episódio que um cara, ele tá sendo julgado, estão falando que ele roubou o sutiã da menina. E aí passa 3 amigos dele zoando ele o episódio todo. E no final acaba o sol batendo nos 3 e os 3 estavam com o sutiã aqui no peito. Mano, assim, era essas quebras de expectativa que eu morro de rir, tá ligado? Mais do que eu fiz instruir. E aí a indicação, que é o que finalmente eu vou indicar agora, depois desse monólogo, é Granblue, 2ª temporada. Cara, Granblue é um anime maravilhoso sobre faculdade. Pra começar, que não é no colégio, é na faculdade, só nisso já deveria chamar a atenção da maioria das pessoas. A segunda é que é um maluco que ele tá na faculdade e ele resolveu entrar no clube de mergulho. E no clube de mergulho a galera bebe pra caralho, simplesmente. E aí acaba o teste do primeiro dia, ele vai no clube de mergulho, bebe e acorda nu ele e 10 Sara bruto, fortão no meu quarto. E aí a partir daí tem os desenrolos, pô. É sensacional, velho. Então assim, tô muito ansioso pra Granblue, é muitos risos, e quantas vezes eu vou assistir. Eu já tava sem esperança que fosse ter, porque entre a primeira e segunda temporada de Granblue foram 7 anos, né? Então, assim, vou reassistir a primeira pra poder acompanhar essa segunda com mais afinco. Cara, eu já vi um cortezinho desse anime na internet que eu dei muita risada, que é de um cara, assim, tipo, ultra bombadão, e aí ele coloca o casaco dele, ele fica muito mirradinho, tá ligado? Dando, caralho, como assim você tem esses músculos debaixo desse casaco, né? É normal, tá ligado? E ele fecha, ele fica mó magrinho, assim, tipo, porra, eu ri demais quando eu vi. Tipo, talvez eu falando assim não tem tanta graça, mas você vendo a cena, tá ligado? É muito bom. Eu quero muito assistir ele também. Então esse também é um anime no qual eu tô enrolando há muito tempo pra assistir, mas ele está na minha lista e eu iria assistir, porque ele parece muito engraçado. Pelo menos os cortes que eu vi, assim, eu dei risada, assim, sabe? Então ele parece ser bom mesmo. O grande problema dele pra gente aqui é que a primeira temporada não tem nenhum streaming. Ih, vai ter que pedir pro seu tio. Meu tio vai ter que mandar isso também. E aí, a segunda temporada,
eu não sei se... Eu não vi nenhuma confirmação da Crunchyroll pra ela. E aí, assim, o bom é que se a Crunchyroll resolver trazer a segunda, eu tenho certeza que eles vão dar um jeito de trazer a primeira, né? Porque, enfim. Mas esperamos. Tô bem ansioso. Assim, assistam pra rir. E é muito bom rir, né, velho? Quem não quer assistir uma coisa pra rir um pouquinho? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, meu próximo anime é o Tougen Anki. É um anime, um shonen de batalha, de lutinha, onde a gente acompanha a história do Shiki Ichinose, um jovem que tem um pai adotivo, que é um Momotaro, que é tipo alguém que meio que cuida da humanidade contra criaturas que são os Onis. Até que a gente acompanha a história dele, que o pai dele morre, e o Shiki, ele desperta os poderes de Oni dele, de demônio, e ele é acusado também de matar o próprio pai. Por conta disso, ele entra em fúria, mata todo mundo, e ele chama a atenção de um outro Oni que adota ele e leva ele pra uma escola de Onis, onde eles vão treinar os seus poderes e lutar contra os Momotaros. Anime de batalha, muita porradinha, e um diferencial é que todo mundo nesse anime, no caso dos Onis, tem habilidades envolvendo manipulação de sangue, o que lembra um pouco Deadman Wonderland, inclusive. E o poder especial do Shiki é poder fazer uma metralhadora de sangue, que ele acopla no braço, assim. Então eu achei muito da hora, bem edgy também. Então eu tô empolgado, tipo, não estou com expectativas tão grandes, mas parece ser um anime legal de porradinha, então estou bem empolgado pra ele. Pô, e eu vi o pôster, é bem dark, assim, né? Tipo, Dark Trevas. Mas se você tem um cara que ele usa uma máscara, tipo, você tá ligado? Tipo, máscara de Covid, digamos assim. Só que preta, meu, esse cara é do mal. E é um dos protagonistas ali, né? Provavelmente coadjuvante ali, amigo dele. Então, parece ser algo bem dark, ainda mais ele é um Oni, ele tem uma metralhadora de sangue. Deve ser um anime assim, sabe? Do jeitinho que o Lara gosta. Daquele jeitinho, aquele gostinho de anime meio esquisito, assim. Mas eu acho que vai ser legal. Aquele anime, cara, um anime de porradinha, de leves, sempre bom. Então, estou empolgado pra ele. Os trailers estão bonitos. Nada também, não é uma animação tão incrível, mas um trailerzinho legalzinho, mas uma animação fluida aqui e ali. Estou empolgado pra assistir semanal. É aquela coisa, é aquele anime que grita assim, olha como eu sou gore, eu tenho sangue, chifre, eu sou muito maneiro. Essa vibe. Posso ser o próximo, então? Eu não vou falar de continuação agora, peguei vocês de surpresa. Vou falar de um anime novo, vou deixar minha última indicação pra falar. Você me traiu. Eu traí você, desculpa, Roquete. Mas minha última indicação vai ser uma continuação, tá? Vai ser a que eu tô mais ansioso pra falar. Mas agora bora falar de um novo, que é nada mais, nada menos que Gachiakuta. E o que acontece, o que esse anime fala, né? Gachiakuta conta a história do Rudo, o que acontece, né? O pai adotivo dele acaba sendo morto e ele é acusado de ter matado o pai dele. Sendo assim, a galera vai lá e joga ele, tipo, no lixão, no esgoto, que é tipo um lugar super baixo, assim, da sociedade, né? E acaba que ele cai lá embaixo e ele sobrevive. E ele fica com muito ódio, porque, não foi ele que matou o padrasto, a sociedade taxou ele como aquilo, jogou ele no lixão. E aí, dentro desse lixão, tem meio que... a galera chama de zeladores, né? Então, ele se transforma em um desses zeladores e ele vai se juntar lá com a galera pra subir lá em cima, se vingar, matar a galera que fez isso com ele. E aí, o que eu acho que vai ser legal nesse anime, ainda não tenho certeza, que vai demonstrar toda essa parada de desigualdade, provavelmente vai ter uma crítica, né, em cima dessa parada ali. Então, isso me deixou muito curioso, e não só isso também, é porque eu já faz um tempo, que a Panini está lançando os mangás do Gachiakuta e eu sempre vi as capas e eu achava as capas lindíssimas. Falei, puta que pariu, que design de personagem maneiro. E eu queria saber um pouco mais da história, só que eu queria comprar os mangás, só que tava muito caro. Eu falei, então não vou comprar, vou deixar pra comprar os mangás que eu já estou comprando. E acabou que eu não conhecia a história. Vou conhecer agora com o anime e quem sabe, se o anime me prender, espero que sim, eu comece também a comprar esses mangás, né? Então, é isso. O design tá muito bonito. A animação também tá bem legal, o trailer bem maneiro. E ele vai lançar agora, no dia 6 de julho.
Cara, o que tu falou ali nossa, é o que mais me empolga nesse anime, assim, é o quanto ele exala estilo, assim, de animação, character design. Até lembra uma vibe um pouco Soul Eater e Fire Force, assim, então gosto muito desse design. Nossa, vai ser incrível. E do estúdio Bones, né, que também é um baita estúdio. E é isso aí. Eu vi também no trailer que vai ter uns 3Ds, mas não é um 3D, assim, que incomode tanto, assim, espero. Vai ser aquele Crazy Dayazão lá do... Qual que é o... Berserk, não. É o do Berserk. Que Nossa, o Berserk foi muito ruim, velho. E Fureta, que tem um Jeep no Isekai. Meu Deus. A de Freta, eu gostei tanto no primeiro episódio, depois, sei lá, só é tudo errado. Depois que ele enfia uma palha no cu do dragão, não dá certo, não. Meu Deus. É, exatamente. Mas então, galera, essa é a minha indicação. Espero que gostem. Vamos assistir. Eu iria assistir. Espero que seja maneira. E é isso. Promete muita animação boa. Promete uma história legal. E vamos ver aí como vai ser nessa temporada. Agora, Roqueto, passo minha palavra a você. Ok, traidor. Tá bom, pra finalizar aqui das minhas recomendações, tô trazendo mais uma continuação. E uma continuação que vai finalizar, porque espero que não seja uma coisa estilo Attack on Titan, que a parte final de verdade acabou de vez, sabe? Mas é um que eu tô bem empolgado, que é a segunda parte da última temporada de Dr. Stone, que é o Dr. Stone Science Future Parte 2. Que vai, se eu não tenho enganado pelo que eu pesquisei, vai estar trabalhando o final do mangá do Dr. Stone. E eu tô bem animado, por causa que eu comecei a assistir o Dr. Stone, eu gostei muito. Eu assisti as temporadas disponíveis que estão na Netflix, que ele criou lá, que é o streaming que eu tenho disponível aqui pra eu assistir. E eu gostei bastante do anime. E pelo que eu sei também de umas coisas que acontecem no mangá, eu tô muito empolgado pra ver como é que vai acabar o anime. Então eu tô bem animado, que eu vou até mesmo dar uma puxada pra pesquisar, pra assistir a primeira parte de algum jeito, pra eu poder ver essa parte 2 e ficar a par das coisas. Cara, então, Dr. Stone também é um anime que eu gosto bastante. Eu lembro quando ele lançou, eu tava acompanhando. Segunda temporada eu também acompanhei. Depois eu acabei atrasando porque lançou o filme. Eu fiquei, putz, tem que assistir o filme. Eu odeio quando isso acontece nos animes, né? Mas... enfim, assisti e tal. Só essa última temporada que eu ainda não vi. Mas esse vai ser o mesmo esquema. Eu vou dar uma rushada, vou assistir porque eu quero acompanhar essa parte final. É um anime bem legal, é um anime bem interessante. Ainda mais como ele junta a física e a ciência naquele mundo, né? Então ele traz umas coisas reais pra umas coisas fictícias. Exato, que fica bem legal. E tem até algumas dicas legais, tipo ele ensinando a fazer Coca-Cola, refrigerante. Sim. Não, muita coisa. Aquilo eu achei muito legal, tipo, tem gente que testou e realmente, tipo, é um refrigerantezinho, assim, básico que dá pra fazer em casa. Não, total. E ensina muita coisa bem relevante, assim, e legal, né? Umas coisas também muito utilitárias, assim, tipo, não é uma coisa que você vai usar pro dia a dia, mas é tipo, num aperto, dá pra se virar e também evitar umas coisas perigosas, né? Do pessoal mexendo lá com uns... Como posso falar? Não é uma coisa que a gente vai encontrar, mas é bom de saber. Tipo, o ácido sulfúrico, fazer o... Teve aquela lá que acho que foi na segunda temporada, que eles mexeram lá com suor lá e o negócio de bateria que fez um alvejante. Alguma coisa assim. Sim, não, total. Então, então é bem legal. É uma coisa que dá pra aprender, não é uma coisa que vai usar todo dia, mas é interessante. É como posso falar? Um almanaque de curiosidade, sabe? Exatamente. Não, e é bem maneira, isso é bem legal. E eu acho também que vai ser muito massa acompanhar essa reta final, sabe? Então a galera conversando sobre... fazendo teorias, quem não leu o mangá, né, que é o meu caso. Então, eu acho que vai ser bem legal acompanhar essa última temporada desse anime que a gente já vem acompanhando durante bastante tempo, né? A data de lançamento dessa parte final do Dr. Stone é 10 de julho. E vai sair na Crunchyroll e inicialmente eu imagino que a outra parte e essa parte eventualmente vai acabar na Netflix. Você já tem lá na primeira e na... acho que a primeira, segunda e acho que
terceira temporada, tem na Netflix, eu imagino que eventualmente vai chegar lá, só que eu não sei quando. Se não me engano, tem na Crunchyroll também. É o que eu falei, ambos. tipo, o lançamento inicial deve ser na Crunchyroll e eventualmente deve ir pra Netflix, né? Uhum. Só que eu só queria saber realmente uma datinha exata pra Netflix. Vou puxar aqui minha penúltima recomendação dessa season. Eu vou falar do que é provavelmente a minha maior expectativa, porque eu acompanho o mangá há pelo menos 1 ano e meio. Eu comecei a acompanhar junto de Blue Bots. Eles não são eu sinto que, apesar de ambos serem de romance, a forma como eles movem a obra é bem diferente. E eu sinto que eles tratam a relação dos personagens de forma diferente. Eu acho que Kaoru Hana, que é a indicação agora, ele aprofunda muito mais nos sentimentos, muito mais de como você olha para os seus amigos, como você olha para sua namorada de uma forma muito mais profunda. Então, ambos são maravilhosos de formas bem diferentes, e é por isso que tá aqui minha indicação. Kaoru Hana fala da história de Rintaro, de 16 anos, que é um estudante de uma escola chamada Shidori. É uma escola só para meninos. Nessa escola, ao lado dessa escola, na verdade, tem uma escola só para meninas, que nela estuda a Kaoruko. Lá no mangá só chamam de Kaoru, então só lembro Kaoru. E nessa escola, ela é uma escola bem mais elitizada e tudo mais. E tem certos professores da escola feminina que enxergam de uma forma bem desapropriada, sabe? Todo mundo que estuda na escola Chidori lá e etc. E a primeira vez que eu li essa sinopse, que o pessoal falava bem, e eu li essa sinopse, eu falei, pô, eu já li uns 10 animes com essa sinopse aqui. Colégios Rivais, e vai ser uma espécie de Romeu e Julieta. Isso tá na sinopse, eu não sei em que momento o autor mudou que isso seria importante, mas até o momento, isso fala muito pouco do que é, como eu falei, a profundidade das relações dos personagens, que é o que a Sobra faz, assim, de forma espetacular. Então, eu tô muito ansioso. O meu medo pra essa temporada é porque Sonobuster Doll, Kaoru Hana e Bunny Girl Senpai, os três estreiam no mesmo dia. Os três estão sendo feitos pela mesma produtora, que é a Cloverworks. Putz. Ah, vixe. E os três estreiam dia 5 de julho. Os trailers estão bonitos, mas o primeiro trailer que a gente teve real de Kaoru Hana foi há 2 semanas atrás. Então a gente pode ficar com o pé atrás enquanto tá a produção disso aqui. Enquanto tá avançado e tem... Alguém desses três foi priorizado. A melhor equipe foi pra um desses três. Eu não sei pra quem foi. Eu julgaria dizer que, como o Bunny Girl tem uma animação mais tranquila de ser feita, não tá lá. E aí eu não sei quem é mais famoso lá no Japão, se é Kaoru Hana ou Sonobuster Doll. Mas, enfim, esse é o anime pra falar de sentimentos. De verdade, então eu tô super ansioso por isso aqui. Eu tô muito... É tipo quando eu era Blue Bots, eu falei lá no grupo, né, nosso grupo dos assinantes, no Telegram, eu falei, pô, quem gostou de Blue Bots já sabe que vai ter que assistir Kaoru Hana, porque se não é tão bom quanto, pra muita gente pode ser melhor. Pra quem gostar de se envolver mais. Então, é isso, tô muito ansioso. Mas, assim, o Cloverworks, ele faz muitas obras boas. Então, assim, eu tô na expectativa de eles conseguirem entregar. Cloverworks, por exemplo, foi quem fez Horimiya. Então... bem ansioso pra isso aqui. Ele vai lançar dia 6 de julho ali, né? 5 de julho. 5 de julho saem juntos, no mesmo dia. Bunny Girl Senpai, Kaoru Hana e Sonobuster Doll. Dia 5 de julho estará eu e minha namorada atualizando o Netflix pra gente assistir o primeiro episódio. É um sábado. Ou seja, todo sábado tem pelo menos 3 episódios de anime pra assistir. Todo sábado estarei eu assistindo isso daí. Então agora eu quero puxar minha penúltima indicação, que é City The Animation, ou então só City, que a sinopse do anime não diz nada, tá? É basicamente um slice of life de cotidiano de meninas fazendo coisas bobinhas numa cidade pacata e o dia a dia delas. Mas aí você me pergunta, por que eu estou indicando esse anime então? E eu te respondo, caro ouvinte, porque o trailer é simplesmente maravilhoso, incrível,
com uma animação muito característica, um character design lindíssimo, fofíssimo, meu Deus, que personagens maravilhosos, queridinhas, e o mangá é também do autor Jinichi Joe, que a gente comentou um pouco mais cedo. Então é um anime e um mangá de comédia, onde a gente acompanha o cotidiano dessas meninas, e eu estou muito empolgado apenas por conta disso, por ser realmente um mangaka que sabe fazer comédia muito bem, que tem um timing cômico muito bom, e a gente aí tá tendo agora essa adaptação feita por um estúdio muito bom também, que é o estúdio Kyoto Animation, que hoje em dia não tá mais tão ativo, mas ele é um estúdio que no passado fez muita coisa boa, inclusive Kyokai no Kanata, que é um anime maravilhoso de 2012, 2013. Então, tudo na obra me chamou muita atenção por essas questões técnicas, os trailers estão maravilhosos, então vale a pena assistir, e parece um anime bem engraçadinho, bem fofo, bem leve. Ah, sabe o que você me lembrou? City, me lembrou... Qual era aquele anime da dancinha da bundinha peladinha? Que? Tem, pô, aquele anime infantil. O Chin-chan, não, Chin-chan, que ele fazia a dancinha da bundinha peladinha, pô. Meu Deus, você não tá assistindo. Eu já vi, eu sei o que tu tá falando, mas foi muito bom a referência. Eu ainda tô... Mano, é uma criança, pô, que toda vez que ele queria ganhar alguma coisa, era o Chin-chan, é isso mesmo. Ele fazia a dancinha da bundinha peladinha pra mãe dele, pô. Ele tava dançando. Nossa, com a bunda dele, pô. Com a bunda dele. Eu tô... Tá bom. Caralho, incrível. É isso, assistam City. Então, beleza, galera. Agora eu vou pra minha quarta e última indicação, que é nada mais, nada menos do que... Deus! Não sei cantar essa outra parte. Ai, tô Mas, empolgado. Puta que pariu, galera. Dandadan. A segunda temporada, desculpa aí pela vergonha alheia, eu cantando a abertura, né? Mas... Caralho, Dandadan é um anime no qual a gente aqui no Fliperama Nerd gosta bastante. Inclusive, também já lançamos episódios do Dandadan da primeira temporada, no número 87. Então, se você já assistiu o anime e quer ouvir mais pra relembrar e tal, escuta nosso episódio. Ou se você também não liga pra spoiler, vai lá escutar. Mas pra quem não conhece, quem tá chegando aqui de paraquedas, fala, meu Deus, o que é Dandadan? Então eu vou explicar rapidinho também. Que conta a história do Okarun, que é um menino super nerd, que ele é super viciado em alienígenas e tal. E da Momo, que é uma menina um pouco mais popular. E ela gosta muito, sim, tem uma viagem sobre assombrações, né? E acaba que os dois se conhecem na escola. E aí ela fala, tipo, cala a boca, esse negócio de ET não existe. E ele olha pra ela e fala, cala a boca, esse negócio de assombração não existe. Então tá, vamos fazer assim. Eu te desafio, você, Okarun, ir lá num túnel onde tem uma assombração. E ela fala, então beleza, então você, Momo, vai lá num prédio que vai ter uns ET e tudo mais. E eles vão, e realmente tem ambos. E acaba que nesse episódio descobrimos que a Momo tem poderes meio sobrenaturais, telepatas, e assim que ela meio que se salva ali dos alienígenas que aparecem. E o Okarun, ele acaba sendo possuído por essa entidade ali, né, que é a Vovó Turbo, e ele ganha poderes sobrenaturais também. E essa véia acaba roubando as bolas dele, enfim, tem altas tretas. Então, pra você que não conhece, é um anime de ação, né? Tem lutinha, tem tudo mais, tem essas paradas dos poderes. Tem o humor, que é muito bom, o humor desse anime. Eu gosto muito, bastante risada com ele. E também tem a parte do romance entre o Okarun e a Momo. E acaba aparecendo outros personagens coadjuvantes que também entram ali, né? Pra fazer um triângulo amoroso e tudo mais e tal. Então, tem essa parte do romance. E o que eu acho muito legal de Dandadan é que ele consegue trazer tudo isso, que são vários gêneros diferentes, de uma forma muito orgânica e legal, sabe? Então, tem uma parte sobrenatural, eles colocam uma comédia no meio que não fica nada forçado, e aí já tem a partezinha do romance no meio da comédia, no meio de uma luta, no meio de... Enfim, é tudo uma loucura, mas é uma loucura organizada, sabe? É uma bagunça organizada, onde tudo ali, e você consegue entender, você consegue se divertir com aquilo, e você fica curioso pra saber mais do que vai acontecer. Então, pô, é uma obra muito massa, que eu super recomendo se você não assistiu. E eu imagino que se você assistiu, você deve estar tanto quanto ansioso, que nem eu estou, pra assistir essa próxima temporada, né?
tem na Netflix e na Crunchyroll. Então dá pra assistir por ambos os lugares. E ele vai lançar agora, dia 4 de julho. Bora assistir junto, galera. Bora comentar. Lá a gente comentava direto no nosso grupo lá, dos apoiadores, né? E provavelmente essa temporada não vai ser diferente. Vai estar a gente falando sobre os episódios e dando muita risada, né? Acho que o Dandadan acho que vai ser o maior hype do momento aí em questão da temporada de verão, em questão de continuações, né? Por causa que o sucesso dele da primeira temporada e o que o pessoal amou ele, com certeza vai estar todo mundo assistindo, né? Ah, com certeza, cara. O hype dele tá lá no teto, né? Essa temporada tá uma loucura mesmo, né? Meu Deus, quanta coisa. É muita coisa original boa e também muita continuação boa. É isso, já é de novo, né? Não. Tem o Rocket. Rocket foi já tudo? Já foi, Já foi, acabou. Acabou o gás. Acabou as continuações. É isso, o Rocket deixou uma continuação boiando, eu falei, vou puxar. Quero falar mais, esses Rocket quero falar mais. Vou falar de Call of the Night, segunda temporada, e Yofukashi no Uta, segunda temporada. Tem na Netflix, não sei se essa segunda temporada vai sair direto pela Netflix ou sai primeiro na Crunch. Mas o que se trata é Call of the Night? A história acompanha Cole, um jovem que largou o colégio e passou a andar nas ruas japonesas à noite. Ele faz isso porque ele mora no Japão, né? Porque se ele andasse no Brasil, já tinha acabado essa molecagem dele. Já tava na vala. Sim. Já tava na vala. Certo dia, ele conheceu a Nazuma. Tipo assim, ele tava andando, ele viu uma vampira bonitinha e é isso. E a partir disso, ele começa a andar pelas noites e viver umas aventuras com essa vampira. Assim, é um anime divertido, mas o que carrega a obra em si é a nossa querida vampirinha, eita, me fugiu o nome dela agora, a Nazuma. E aí, a Nazuma carrega porque ela é muito bonitinha e fofa e os diálogos deles dois são picantes, digamos assim. Meu querido Douglas diria... Eita. Que não é legal, mas eles são picantezinhos, tipo assim, que ela é uma vampira e tal. Mas assim, a obra gira em torno disso. Na primeira temporada não foi tão pra frente assim. Vamos ver o que tem nessa segunda temporada. Nunca li o mangá daqui. Mas é um anime assim, relativamente popular. É um bom estúdio. É o estúdio de Tokyo Revengers, com o diretor de Hana Monogatari, que eu inclusive acho as vibes de Monogatari e aqui um pouco parecidas. Agora você então, tem a minha atenção, Hulk. Sério? Tu nunca viu nada do Nunca vi, mas você citar Monogatari mexe em lugares em mim muito, muito profundos. Eita! E estranhos. Mais estranhos que profundos. Isso soa meio estranho, né? Mas bem estranho. Meio estranho, né? Mas Monogatari é muito bom. Monogatari é um ame ou odeie, né? É tipo um Jojo. Mas é isso. Fica a indicação de Call of the Night na temporada. Na Crunch, com certeza que vai ter. E é outro que vou estar acompanhando semanalmente. Mano, é anime pra todo dia da semana, velho. Que coisa maravilhosa. É muito anime. Tem mais anime que dia, tá louco? Então, puxando agora meu último anime pra gente ir pros finalmente do episódio. Eu quero falar sobre Silent Witch, Shinmoku no Majo no Kagushigoto, ou então Secrets of the Silent Witch, que a gente acompanha a história da Monica Everett, a única maga que é capaz de conjurar magias sem recitar o encantamento. Esse poder dela é uma grande vantagem nas batalhas, é uma grande vantagem pra ela como maga, e ela se torna muito poderosa por conta disso. E ela só conseguiu esse poder porque ela é tímida demais pra falar em público e falar em voz alta os encantamentos. E aí a gente acompanha a história dela agora com a missão de proteger o segundo príncipe, enquanto ela tenta lidar com todos a fobia e ansiedade social que ela tem, enquanto ela é uma maga extremamente poderosa. E eu estou muito empolgado pra esse anime. Quando li a sinopse, me lembra muito um dos animes favoritos da minha vida, que é Butch the Rock, que é um anime que eu amo. E aqui a gente tem agora a interpretação medieval mágica desse anime, então eu estou bem empolgado. Os trailers estão lindíssimos. E acho que vai ser um anime bem engraçado, com bastante ação, tem cenas bonitas de batalha. Então estou bem empolgado pra ele. Ele lança no dia 5 de julho e na Crunchyroll. Sai dia 5? Então assim, por tudo sábado dia 5. Tudo dia 5. São 10 animes por sábado, né? Cara, o primeiro final de semana de julho está uma loucura. Sim, mas assim... Eu também vi isso aqui, eu falei, Butch the Rock. Não, sim. Assim, eu olhei e pensei, não tinha como, né? Butch the Rock, ela ganhou a cara
A cara da falta de interações sociais é a Bolt. Eu amo tanto ela. Pô, é muito bom, né? E esse anime aí, com certeza eu vou gostar também. Esse vai ser um que eu vou assistir. Bem ansioso. Se tiver a mesma pegada pro Tino Rock, que provavelmente vai ter, né? Eu acho que vai, velho. Uhum. Muito... Eu gostei da variedade de personagens. Tem muito personagem feminina. Então isso já... Eu sei que o rumo é bom. Não é ela só querendo amar alguém. O rumo é ela. Eu sinto que eu vou amar. Vai ser muito bom. Como menções honrosas, passar rapidinho aqui, nós teremos também, no decorrer, né, desse trimestre, também nós teremos o lançamento de 2 filmes, continuação muito esperados. Um deles é o próximo arco de Chainsaw Man, que eu estou muito empolgado. E o outro é o primeiro filme do último arco de Kimetsu, né, de Demon Slayer, que está vindo aí. 2 filmes muito aguardados, que acho que vai quebrar tudo. Eu espero que venham pro cinema brasileiro também. Sim, então, o ruim é que sempre quando vem pro Brasil vem muito atrasado, né? Mas... Ai, tomara que venha mesmo. É sempre bom assistir anime no cinema. Posso dar outra menção especial? Pode. Quero falar sobre Hotel Inumanos. Eu quero falar porque eu pensei muito se eu deveria trazer esse pra cá, porque eu não tenho nenhuma base pra dizer se ele vai ser bom ou ruim. Por curiosidade, ele também é aos sábados, também é dia 5 de julho. Mas, quando eu li a sinopse, eu falei, pô, a sinopse é interessante. A sinopse é que Sara e Ikuro são 2 concierges de um luxuoso hotel. Mas não é qualquer hotel. O hotel, ele só atende assassinos, oferecendo os mais tipos de serviço para assassinos. E aí os episódios é eles atendendo tipo vários assassinos diferenciados no hotel, velho. Eu acho isso cabe assim uma vibe muito diferente, pô, se o autor for criativo, sabe? Então eu vou ter que assistir pelo menos o primeiro episódio pra saber se isso é só um devaneio da minha cabeça. Mas eu vou assistir também. Pô, muitos animes nessa temporada, né? Meu Deus, muita coisa. Realmente, muita coisa pra assistir. Muita coisa boa. E acho que vai ser a maior temporada de anime de todos os tempos. Meu Deus, Lara, sempre. Todo dia. Mas, cara, é muita coisa. Estou bem empolgado. Ótimas recomendações. E... Então, fechamos o episódio? Fechadíssimo. Fechamos. Então, antes de nos despedirmos, quero agradecer nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse. Então, muito obrigado ao David, ao Bruno Felipe, ao Perfil, ao Pedrinho e também ao Lucas Bittencourt. A ajuda de todos vocês é de suma importância para financiar o Fliperama Nerd. A gente continuar trazendo episódios novos todo sábado e também falando sobre animes, sobre videogames e sobre tudo que nós amamos. Muito obrigado, seus lindos maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Sintonia Criativa.